Sejam todos muito bem-vindos, boa noite, obrigado pela presença de todos vocês e vamos lá. Eu sou Igor Silva, analista e trader experiente com mais de 12 anos de experiência no mercado Forex e CFD e especialista em análise técnica. Você já nos segue no YouTube? Se ainda não nos segue, está na hora de seguir, beleza? E ativar o sininho para todas as notificações. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Como mensurar alvos, como utilizar corretamente o trailing stop das mais variadas formas, beleza? Antes vamos a uma introdução, né, gente? Esse conteúdo ele é muito importante porque geralmente dentro do planejamento operacional, tá? Nós trabalhamos a nossa gestão, né, e a execução da nossa gestão, mensurando ali o stop, que tipo de stop vamos usar, que tipo de alvo, né, vamos utilizar, se vamos usar trailing stop ou não. Tudo isso é mensurado ali no plano de trading, como eu gosto de chamar o planejamento operacional e estratégico, tá? Porque ali você vai definir todas as nuances da sua operação antes de abrir o gráfico. Ou seja, essa preparação diária, principalmente para os day traders, né, é vital, porque dessa forma você consegue operar a razão e não a emoção. E nós sabemos que 98%, né, da responsabilidade acerca do sucesso de um trader é o controle emocional, ou seja, a gestão financeira, ela deve ser mecânica e ela deve ter um destaque muito grande, tá, no seu operacional para que você tenha êxito. Dessa forma, quanto mais detalhada for, né, o seu planejamento estratégico, o seu planejamento operacional, que tudo está dentro do plano de trading, naturalmente mais consistente, né, você será, tá bom? Então, mensurar stop, mensurar como vai ser a minha entrada, mensurar se vai ter trading ou não, mensurar como vai ser meus alvos, tá? E qual os critérios que eu utilizo, isso é a parte essencial da gestão no trade. E isso tem um impacto direto no emocional. Quanto mais informações você tem acerca do que você deve executar, mais tranquilo, mais frio você vai ser e, naturalmente, vai ser movido as suas ações pela racionalidade. Você vai simplesmente colocar em prática aquilo que você planejou. E, dessa forma, tendo todos esses dados e mensurando tudo isso antes, a emoção não vai tomar conta de você e, lógico, dessa forma você será consistente, tá? É igual um piloto de avião, né? Ele faz antes de decolar o checklist, né? E toda vez, não importa a rota, não importa para onde vai aquele voo, ele sempre estabelece o checklist. O checklist é o seu plano de trading, que dentro da minha visão particular se divide em dois: o planejamento estratégico e o planejamento operacional, beleza? Então, vamos à introdução. Entender o mercado é vital. Visualizar tendências e compreender movimentos. Alvos e stops, ferramentas essenciais para todo trader, direcionam nossa entrada e saída do mercado. A estratégia por trás do sucesso. A análise técnica estuda padrões de preço e volume, prevê movimentos futuros baseados em dados históricos, passado, e o gerenciamento de risco limita potenciais perdas e garante a consistência no mercado. E quais são os pilares do trading? Maximizar lucros. Não se trata apenas de ganhar, mas de ganhar de maneira eficiente e consistente. Estabelecer alvos claros para saber quando colher os frutos. Reduzir riscos. Proteger o capital é prioridade. Definir stops precisos para limitar as perdas.
A consistência no trading. Bem, manter a consistência é mais importante do que grandes ganhos ocasionais, ok? Estabilidade e regularidade garantem um crescimento sustentável. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, olha a importância, né, de nós mensurarmos todos esses detalhes antes de ir para o gráfico e começar a nossa leitura. É responsável pelo sucesso de um trader e a consistência, o seu planejamento. Quanto mais organizado é um trader, ok? Mais consistente ele é longevo, ele vai viver do mercado e transformar o mercado na sua profissão principal, porque age como um profissional. Você sabe um trader que vai ter longevidade ou não no mercado, fazendo a simples pergunta: me mostra, me explica, por gentileza, o seu plano de trading. Se ele não tem um plano de trading, não tem um planejamento estratégico, um planejamento operacional, não tem ali um diário de trading em que ele vai qualificar suas operações, ele vai destacar coisas a serem melhoradas, se ele não tiver esse arcabouço profissional, sinceramente, esse trader não será longevo. Então, nós, no mercado, observamos principalmente, eu que, além de trader, sou professor, né, e analista, eu tenho 12 anos no mercado e eu vejo muita gente com pouco tempo de profissão, né, buscando a técnica, a leitura perfeita e muitas vezes, infelizmente, negligenciando um plano de trading, negligenciando os planejamentos operacionais e estratégicos, não tem um diário de trading, ou seja, para ser um profissional, devemos agir como profissionais. Lógico, isso dá trabalho, né? Organização dá trabalho, só que isso cria um hábito. E o hábito cria consistência. Se você criar bons hábitos no trading, certamente você vai ser consistente. Lembrem-se, a importância do hábito é tudo para a nossa profissão. Vamos para os alvos. O que são alvos? São pontos estratégicos para a realização de lucros, guias que nos mostram onde queremos chegar. Baseados em análise técnica, usando ferramentas e indicadores para prever níveis ideais de saída, alvos realistas, ajustados às condições de mercado. E qual a importância dos alvos? Alvos fornecem direção e propósito para cada operação. Evitam a saída precoce, quem nunca, né? Ou tardia do mercado. Otimização de retornos, garantindo que maximizemos lucros e reduzindo a possibilidade de deixar lucros na mesa. Use as ferramentas certas, use um método, métodos que nos orientam na direção certa, suporte e resistência, as linhas invisíveis que o preço respeita, zonas-chave que sinalizam possíveis reversões ou continuações. Mas nós também temos Fibonacci, nós também temos padrões gráficos, mas aqui eu vou dar um destaque à utilização de suportes e resistência para alvo. Gente, não apenas o suporte e a resistência, mas o quão impactante é aquele suporte, é aquela resistência, ok? No gráfico. Porque claramente nós conseguimos observar pelo histórico de preço determinadas regiões que são, vamos colocar assim, entre aspas, né, suportes ou resistências não tão fortes. E como? Não teve ali no passado uma comoção, né, uma briga, uma disputa por liquidez e depois dando origem a movimentos, aquela região é uma região que naturalmente é mais fraca. E como a gente sabe dessa informação com precisão? Simples, observando o histórico de preço. Então, quando você for marcar um suporte, quando você for marcar uma resistência, volta o gráfico, veja o histórico de preço ali
naquela região. E se aquela região foi no passado, vários suportes, resistências, lateralizações, né, acumulações, distribuições, topos, fundos, etc., é uma região forte, dependendo da quantidade de acontecimentos que tivemos nela, ok? Fibonacci. Fibonacci, que é a minha especialidade, inclusive, é uma abordagem matemática para os movimentos de preço, revela níveis potenciais de suporte e resistência. Fibonacci, ele é a minha forma, né, favorita de mensurar alvos. A minha metodologia ela tem por destaque Fibonacci, tá? Tanto para a entrada como para mensurar alvos e etc. Qual é a vantagem? É que você, quando trabalha com níveis de Fibonacci, níveis que são matemáticos, ele cruzando com preço, ou seja, você tem um nível ali de Fibonacci, ok? Você traçou a ferramenta, a gente vai falar daqui a pouco sobre como fazer isso. Você traçou ali a ferramenta, você tem um nível de Fibonacci. Aquele nível é um histórico de preço importante. Você tem duas informações impactantes. Você tem ali tanto o nível matemático, que pode ser um bloqueio ali para a movimentação, e também você tem o histórico de preço. Então, Fibonacci, pelo caráter matemático, é a minha ferramenta favorita para mensurar alvos, tá? Como também até stop, né? E o trading, de uma forma um pouco mais avançada e complexa, dá para ser feito também com a extensão de Fibonacci. Nós temos retração, nós temos extensão, mas lá na frente a gente vai entrar nesses detalhes. Padrões gráficos são formações que contam a história do mercado, desde bandeira até triângulos, que guiam nossas expectativas. A mágica dos suportes e resistências. No caso de Fibonacci, também é suporte e resistência, só que matemática, e é importante cruzar com preço para validar. Então, o que é suporte e resistência? São zonas de preço onde compradores e vendedores mostram força, são barreiras naturais que afetam o movimento dos preços, tendência de repetição, né? Então, um exemplo, uma resistência antiga pode se tornar um novo suporte se for rompido e vice-versa. Então, existe essa tendência à repetição. Utilizando em sua estratégia, projetando alvos. Alvos podem ser estabelecidos perto de resistências para compras ou suportes para vendas, ok? Gerenciando riscos, colocar stops um pouco além dessas zonas, pouca coisa, para diminuir a chance de ser interrompido por flutuações normais de mercado. Então, olha que interessante, tanto para o alvo como para o stop, os suportes e resistências podem e devem ser utilizados. Só que no caso do stop, é importante a gente colocar um pouco fora da zona. Por quê? Porque aquela é uma zona de liquidez. Então, o mercado ele pode romper para pegar liquidez e o que a gente chama no mercado, no popular, violinar, ou seja, ele vai lá e te tira e continua o movimento. Então, para ser o mais criterioso possível, é necessário que para o stop você deixar um pouquinho fora do suporte, um pouquinho fora da resistência, dando espaço para o preço respirar, ok? Assim, você não vai ser pego de surpresa se o mercado for buscar liquidez ali naquele ponto, o que é bem comum, inclusive. Fibonacci e o mercado. A sequência de Fibonacci é uma série numérica que surge naturalmente em vários aspectos da natureza, aplicada no trading para identificar níveis-chave no movimento dos preços. Retrações e extensões, principais usos no trading, identificar até onde um preço pode reverter a retração, tá? Ou avançar a extensão. E aí, níveis comuns de retração 38, 50 e 61, mas tem vários outros, e de extensão 161, 261 e também temos vários outros. Olha que interessante. A retração de Fibonacci e na segunda-feira, tá? A gente faz a live trading, ali é na prática, e eu mostro para vocês na prática como usar a retração, como
usar a extensão. Então, é muito importante vocês que estão hoje aqui na nossa aula, também participar segunda para ver na prática, toda segunda às 20 horas, horário de Brasília. Então, gente, a retração ela serve para quê? Ela é suporte e resistência matemático. Ou seja, o preço está numa tendência, vamos usar a nossa imaginação agora. O preço está numa tendência de alta. O preço retrai. Você vai traçar da mínima máxima a retração de Fibonacci. E o preço, ao retrair, encontra essas regiões matemáticas, esses percentuais, tá? 38, 50, 61. Então, o que acontece nesses pontos? A possibilidade de pullbacks, seguido de pequenos pivôs que retornam à tendência principal. A tendência principal que você marcou ali da mínima para a máxima. Essa é a retração. Agora, e a extensão de Fibonacci? Como é que a gente utiliza corretamente? A extensão é muito interessante. Você entrou na operação, ok? E aí, nessa região de retração, teve ali um pivôzinho retomando ao movimento principal, ok? De alta. Você pode projetar com a extensão aquele pivôzinho que aconteceu em zona, ok? De retração, projeta com a extensão de Fibonacci, também na segunda-feira eu mostro lá na prática, tanto a retração como a extensão. Então, esteja na segunda-feira para as nossas aulas práticas. Então, quando nós projetamos a expansão, a extensão de Fibonacci, a gente tem os nossos alvos. Os alvos mais comuns para a utilização da extensão é 161, 261, mas tem vários outros. Aí vai depender de que razões de Fibonacci, da sequência, o trader usa, tá? Mas a mais comum entre todos os traders é 161 e 261. E no caso desse pivôzinho que aconteceu ali na retração de Fibonacci, você vai simplesmente pegar a primeira perna, a segunda perna. Vamos imaginar um mercado de alta, ok? Você vai pegar a primeira perna, a segunda perna, ok? E projetar, ou seja, base da primeira perna, ok? Topo da primeira perna, base da segunda perna. Assim você pode projetar a terceira perna e pode fazer como alvos 161 ou 261, que são os alvos mais comuns. Porém, a grande maioria dos movimentos curtos, eles, que são movimentos fractais, eles tendem a encerrar em 161. Mas se você está operando a favor da tendência principal, que você entrou detectando ali a retração de Fibonacci, na retração de Fibonacci, um nível de suporte, nesse caso, você pode fazer alvos até maiores. Por quê? Porque a tendência principal, ela é a bola da vez, beleza? Estratégia com Fibonacci. Aí vamos falar sobre a retração de Fibonacci e a extensão para essa finalidade, ó. Trace a ferramenta de Fibonacci desde o ponto de início até o ponto final de um movimento, ok? E aí, estou falando de retração, neste caso, e observe como o preço reage nos níveis traçados. É muito importante que o preço, um exemplo disso, de uma movimentação em um suporte, o preço bata lá, ele no próximo candle, ele faz um pullback, ele engolfa o candle anterior e fecha. Aí sim é uma boa entrada, ok? Estabeleça alvos ou ajuste stops usando os níveis de Fibonacci. E aí, no caso do teu stop, ele pode ser o quê? Um pouco abaixo desse suporte de Fibo, ok? Desse nível matemático, um pouco abaixo para você não tomar violinado, ou seja, você vai usar esse nível matemático como um suporte para proteger a sua operação. E para alvos, você pode utilizar níveis superiores, nesse caso de uma compra, níveis superiores da retração, que estão acima, né, da tua entrada como alvos, ou você pode utilizar a extensão, como eu expliquei para vocês. Agora vamos lá, formações, o que são padrões gráficos, tá? São formações no gráfico que representam comportamentos repetitivos dos participantes do mercado. Oferecem insights sobre possíveis movimentos futuros do preço. Exemplos,
triângulos ascendente, descendente, simétrico, bandeiras, flâmulas, entre outros. Aplicação na estratégia de trade. Reconheça linhas de tendência convergentes ou padrões específicos formados após movimentos significativos e seja ciente da direção precedente do mercado. Alvos muitas vezes são derivados da amplitude do padrão. E esse caso é para aqueles traders que utilizam padrões, tá? Que utilizam triângulos simétricos, utilizam cunhas, ascendentes, descendentes, bandeiras, flâmulas, etc. Então, para você que opera padrões, figuras da análise técnica, é necessário que você projete, tá? Se você só trabalha com a leitura dessas figuras, quando ativa essa figura, você pode projetar 80%, tá, do tamanho da figura. Hoje, as ferramentas são muitas. Você tem a possibilidade de utilizar um medidor ali dentro da extremidade, né, inferior à extremidade superior, pegar 80% daquele movimento ali e projetar fora do rompimento da ativação. Então, geralmente, quando nós estamos falando de estabelecer alvos com padrões, com figuras gráficas, a melhor forma para estabelecer essa projeção com figuras, principalmente para iniciantes, é você projetar 80% do padrão, tá bom? Agora, você também pode utilizar outros recursos, como Fibonacci mesmo, para projetar esses movimentos, mas um pouco mais complexo, ok? Já conhece o copy trading? Copie os trades mais bem-sucedidos, ou você também pode estar entre os traders que compartilham suas experiências com outras pessoas. Tem alguma dúvida? É só entrar em contato com o nosso incrível executivo de contas, Eric Oliveira. Trailing Stop, a estratégia dinâmica. O que é o Trailing Stop? É um tipo de stop loss que se move com o mercado. Ele ajusta-se automaticamente, protegendo os lucros à medida que o preço se move a favor do trader. Qual é a vantagem? É a proteção dinâmica, tá? Ele se adapta às mudanças de mercado. Como funciona o trailing stop? Se você compra, o trailing stop segue o preço para cima, mas fica parado se o preço cair. Se você vende, o trailing stop segue o preço para baixo, mas não sobe se o preço subir. E dá para automatizar isso na plataforma. Então, o primeiro tipo, tá? O primeiro tipo de trailing stop é o trailing stop padrão do MetaTrader, do MetaTrader 4, que você, MetaTrader 4 e MetaTrader 5, que você coloca ali quantos pontos, né, você quer de trading, e aí o mercado vai se desenvolvendo a favor da sua operação e automaticamente ele vai se movendo para proteger os seus ganhos. Agora, um exemplo, você entrou numa compra e programou ali 25 pontos, a cada 25 pontos ele vai protegendo a sua operação. O que é que acontece? Nesse caso a automatização da plataforma, que é esse tipo de trading que estamos falando agora, quando o mercado ele cai, o trading, nesse caso de uma compra, o trading automatizado ele fica parado. Agora, vai a favor da sua operação, ele vai subindo num exemplo de compra. Então, tem o ponto positivo e negativo de utilizar o trading automatizado das plataformas MetaTrader 4 e MetaTrader 5, beleza? Por que usar trailing stop? Garante que parte dos lucros seja protegida, mesmo se o mercado se virar contra, o mercado virar contra a sua posição. Proporciona a possibilidade de ganhos maiores em movimentos fortes do mercado. Atua como stop loss, limitando o risco se o mercado se mover contra você. A parte boa é que se o ativo, né, o instrumento de negociação, entrar numa tendência forte, você vai fazer um excelente financeiro. Por que usar trailing stop? Bem, o trailing stop das plataformas de trade, que eu falei, MetaTrader 4, MetaTrader 5. Por que usar esse tipo de trading automatizado? A automatização do trading reduz a preocupação constante com o monitoramento, faz bem ao emocional, né? Menos tentação de ajustar manualmente os stops baseado em emoção, que é algo muito comum de todos os traders, até experientes.
Adapte-se às condições de mercado em tempo real. Isso é muito vantajoso, principalmente para os iniciantes. Nesse ponto, é bacana. Estabelecendo um trading stop, considerando a volatilidade. Gente, para você estabelecer um trading stop, você tem que considerar a volatilidade, ou seja, quão grande ou quão pequenos são os movimentos daquele instrumento que você está operando naquela hora em que você está posicionado, tá? E aí você tem que considerar a volatilidade para definir um trailing stop correto. E a gente vai falar como fazer isso daqui a pouco. A distância do trading stop deve refletir a volatilidade atual do mercado. Não deve ser tão apertado a ponto de ser atingido por pequenas flutuações, tá? Estratégia e prática do trading stop, distância ideal. Muitas vezes definida em pips, pontos ou percentuais, usando indicadores como o ATR. A gente falou sobre o ATR na aula anterior, está aí no nosso canal, tá bom? O ATR, ele é excelente, tá? Ele ajuda a definir, e mais na frente vamos falar sobre como fazer isso. Adaptabilidade. Reconheça quando o mercado muda e esteja disposto a ajustar sua abordagem. Estratégias eficazes muitas vezes exigem adaptação e ajuste, porque o mercado está numa constante transformação. Diversas abordagens de trailing stop. Agora a gente vai abranger outros tipos de trailing stop, não só aquele automático da plataforma. Que daqui a pouco a gente vai falar como pode ser estabelecido aquele trailing lá, ok? Mais na frente. Cada trader tem uma tolerância ao risco e objetivos específicos. Óbvio, a abordagem escolhida deve se alinhar ao seu perfil estratégico. Métodos principais é um percentual ou um valor fixo em pontos ou utilizar o ATR. Diga sim às ações e não às comissões. Operam e investem em ações CFDs sobre ações, agora sem comissões, na sua conta Trade MT4, Trade MT5 e Invest MT5. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o nosso executivo de conta, Eric Oliveira. Trailing Stop percentual. O stop é ajustado com base em um percentual específico, tá? Do preço. Um exemplo, um stop de 2% em uma ação de $100. Se moverá para cima quando a ação atingir $102, ok? Mas permanecerá no lugar se cair, no caso do trailing automatizado. Trailing stop fixo ajuda o stop a um número específico de pontos pips cada vez que o preço se move a seu favor. Não se ajusta quando o mercado se move contra a posição. Um exemplo, se você estabelecer um trailing stop fixo de 10 pips e o mercado se move 20 pips, a seu favor, seu stop se move 10 pips para cima. E essa é uma questão interessante, porque ali a gente falou sobre o quê? Nós falamos anteriormente sobre percentual. Agora estamos falando diretamente de pontos, tá? E a alternativa, acho que mais plausível e assertiva, porque é estatística, tá? É o ATR, tá? O ATR é um indicador técnico que mede a volatilidade do mercado. Não indica direção, mas sim a intensidade da movimentação de preço. Usando ATR para trailing stop. Define o stop com base na volatilidade média recente do mercado. Por exemplo, um trailing stop de uma vez o ATR pode significar um stop de 20 pips em um mercado com ATR de 20 pips, ok? Então, no caso do indicador ATR, você vai ver no time frame em que você está operando qual é o valor do ATR. Aquele valor do ATR é a movimentação média ali em pontos, ok? Então, no caso de um stop, que a gente falou em outra aula, usando o ATR, você pode multiplicar 2 vezes o ATR. No caso de um trailing stop, você pode fazer uma vez o ATR. E aí você pode até programar na automatização, tá? Do MetaTrader, o valor ali do ATR. É bem simples. Você coloca no seu MetaTrader o ATR, vê o valor que está dando ali e coloca ele no teu trading
tá bom? Da plataforma automatizado. E aí você tem uma chance bem maior, tá bom? De estar na frequência da movimentação do mercado naquele momento. É bom sempre, quando você percebe que há uma mudança na volatilidade, ou aumenta o ATR, ou reduz o valor do ATR, você fazer as devidas mudanças, ok? Benefícios e implementação do ATR. Ele leva em consideração a volatilidade específica do ativo sendo negociado. Adapte-se automaticamente às mudanças nas condições de mercado. Opere com Admirals, corretora Forex e CFD com mais de 8 mil instrumentos financeiros, presença global com suporte da Latam, licenciado por CISEC, FCA, EFSA, JSC e ASIC, as principais, inclusive, aqui da Inglaterra, FCA, e da Austrália, ASIC. Spreads competitivos, 0,8 pips para euro-dólar, 1 pip para DAX 40, as plataformas de negociação mais populares do mundo, MT4 e MT5. Agora vamos ao dilema do trailing stop. Trailing stop mais apertado ou mais largo. Traders agressivos podem optar por stops mais apertados. Já traders conservadores podem querer dar mais espaço para o mercado, tá? Visando não ser estopado com tanta frequência. Gerenciamento de risco no trading. Não importa quão precisa seja uma estratégia, o gerenciamento de risco é crucial para a longevidade no trading. Avalie o potencial de lucro em relação ao risco de perda em cada operação. Equilibrando o retorno e risco. À medida que ganha experiência, ajuste sua estratégia baseada nos resultados. O trailing stop não é apenas para proteger lucros, mas também para otimizar a relação risco e retorno. Evitando o overtrade, menos pode ser mais. Não force trades, deixe que eles venham até você. Então, esse é um ponto super importante, né? Quando nós estabelecemos o trailing stop, naturalmente, aumentamos a nossa razão de retorno. Aumentando a nossa razão de retorno, nós estamos mais próximos da consistência, ou seja, você deve limitar as suas perdas, ser extremamente criterioso com elas, ser extremamente conservador em relação à sua exposição no mercado, mas os seus ganhos devem ser os mais abrangentes possível dentro da lógica do mercado, da movimentação do mercado, para que você possa ser longevo, ok? Por quê? Nós sabemos que o mercado é uma probabilidade e estatística. Então, acontece que quando você está posicionado, maior o teu lucro em uma operação, você não vai ficar à mercê de estar certo de entrar toda vez ali no fio da meada, né? Ter uma precisão tão, tão impactante ali para o seu resultado. Ou seja, quando você faz uma razão retorno, principalmente para os iniciantes, quando você usa um trailing stop, por exemplo, e aumenta a razão de retorno, você não precisa ser tão assertivo, e para o iniciante, a gente sabe, é difícil ser assertivo. Então, quanto maior a razão de retorno por operação, menos a exigência do trader de ser assertivo. E aí, menos pressão psicológica, né? Com menos pressão psicológica, naturalmente, menos operação ele faz para atingir o seu objetivo, e aí evita o overtrade. Então, olha que interessante, a simples inclusão de uma ferramenta como essa, né, que é o trailing, de uma ferramenta como essa, pode lhe livrar do overtrading, que geralmente leva à derrocada de muitos traders. A maioria deles é por conta do overtrading. Então, menos pode ser mais. Não force operações, deixe que eles venham até você, ok? Backtesting. Entendendo a importância do backtesting. Sua estratégia resistiria ao passado? Use dados históricos precisos e de boa qualidade para os seus testes.
O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Após o backtest, ajuste e refine sua estratégia e repita o processo até sentir confiança em sua abordagem. É importante a adaptação ao mercado. Os mercados evoluem, traders também. Cada ativo e situação exige uma estratégia, seja ágil e esteja pronto para mudanças. Alguns erros comuns. Ajustar stops ou alvos sem um motivo técnico válido pode resultar em decisões impossíveis e prejudiciais. Sempre dá ruim, viu, gente? Após uma série de negociações bem-sucedidas, é fácil tornar-se excessivamente confiante. Lembre-se de que cada trade é independente e que a humildade é uma virtude no trade. Isso é muito importante, porque quanto maior o nosso índice de assertividade ou nossa razão ganho, maior a nossa empolgação, maior a nossa confiança. E muitas vezes ela se torna super confiança. E quando vem a super confiança, vem as negligências, né? É quando o operador entra com lote maior do que aquilo que comporta, quando deixa de seguir, eu estou indo bem, deixa de seguir suas regras, lembra? Do plano de trading, do planejamento estratégico e etc. Então, temos que ficar tá? Atentos a todos esses quesitos aí que vão interferir, que vão fazer toda a diferença na sua longevidade. O objetivo desse conteúdo é conscientizar das ações e atitudes que tornam os traders longevos. O nosso interesse é a sua longevidade no trading, ok? Emoções no trading. Todos independentemente de experiência, e é realmente todos, tá, gente? São suscetíveis às emoções. Você pode ser um trader que tem décadas de experiência, mesmo assim você tem que estar constantemente vigiando. Estabeleça alvos e stops claros, ajuda a remover a emoção do processo. Permite que as decisões sejam baseadas em análises em vez de sentimentos. Aceite que as perdas são parte do trading. Não vise a perfeição, mas a consistência. Esse é um ponto super, super relevante. Nós, traders, principalmente no início da nossa jornada, a gente visa muito a perfeição. E, na verdade, a consistência não tem nada a ver com a perfeição, tá? A consistência tem a ver com a regularidade. Ou seja, entre os altos e baixos que qualquer profissão tem, nós temos mais altos do que baixos. Igual as ondas de Elliott, né? O movimento em fractais, os ciclos de mercado e etc. Ou seja, é importante você ser eficiente. Não perfeito, porque perfeito ninguém é. Não existe um operador que tem 100% de acerto. Se ouvir falar disso, desconfie, porque não existe, porque o mercado é probabilidade e estatística, né? O que temos que desenvolver é um bom operacional que, ao longo do tempo, entre altos e baixos, ele é bem consistente, ele é longevo, ou seja, igual às ondas do mercado. Ele sobe, ele desce, mas sempre vai fazendo topos mais altos. Esse tipo de sistema de operação é o ideal. Sobre o backtest, é outro ponto muito importante, tá? Você tem que fazer um teste muito amplo de qualquer ação que você venha perpetrar ali no seu dia a dia, tá? No seu operacional. Então, o planejamento operacional ele deve ser testado exaustivamente. Você vai no passado, hoje a gente tem a possibilidade de fazer replays de mercado e etc. Você vai no passado, faz aquele backtest, simula as suas operações e a execução de stop, alvos, trailing, stop, etc., das mais variadas formas, tá? Para que você consiga visualizar o que é mais atraente para você, o que é o mais interessante para o seu perfil, tá? De trader, para o seu perfil de operador. Então, gente, é muito importante, tá? Termos a ciência, né? Nos conscientizarmos que o trading requer um planejamento, né?
que o trading requer uma profissionalização, né? Um caráter profissional ali dentro da execução para ser longevo, ok? Muito obrigado a presença de todos vocês, obrigado aí pelo pessoal que está falando no chat, pelo elogio. Tamo junto, gente. Até a próxima oportunidade. Lembrando, toda segunda-feira nós temos as aulas práticas live trading na sessão asiática e às quartas-feiras nós temos os conteúdos educacionais teóricos, beleza? Tamo junto, até a próxima oportunidade.